Isso pensai. Mas e quando a gente não consegue pensar direito? Como pensar nessas coisas que a gente cantou, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é justo? Quando a gente não consegue nem sequer pensar o que fazer. E aí é que entra a questão dos transtornos mentais, se é que são transtornos sempre, ou se é que são apenas momentos em que a nossa mente não está tão preparada para pensar, para raciocinar, para se orientar. E a gente só pode obter a orientação correta à luz da palavra de Deus. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre como a igreja local, como a comunidade pode orientar os seus membros com relação à saúde mental, o corpo de Cristo como suporte à saúde mental. Mas para a gente falar de saúde mental, vamos ver o que a OMS diz sobre saúde mental, a Organização Mundial de Saúde. Então, a saúde mental é um estado de bem-estar mental que habilita pessoas para lidar com os estresses da vida. Então, a pessoa que tem saúde mental, ela sabe lidar com o estresse, sabe lidar com gente chata, com gente difícil, sabe lidar com provações, com provocações, sabe jogar um jogo de futebol sem se alterar, sabe torcer para o seu time de coração sem ofender os amigos. Essa pessoa é uma pessoa saudável se ela sabe lidar com o estresse da vida. Realizar suas habilidades. Então, todos aqui têm habilidades. Todos aqui têm alguns dons, algumas capacidades, e as pessoas que têm saúde mental têm a capacidade de realizar essas habilidades. Mas ele também sabe aprender. Ele consegue aprender. E, na verdade, todos nós, até mesmo aqueles que têm deficiência intelectual, conseguem aprender. É lógico, um aprendizado à luz da sua realidade, mas ele consegue aprender bem, trabalhar bem. Então, se alguém não gosta de trabalhar, ou não quer trabalhar, ou não trabalha, essa pessoa não tem saúde mental, conforme a OMS. E uma pessoa também deve contribuir com a comunidade. Então, aqui a gente já tem definido, mais ou menos, os tipos de transtorno. Então, quanto ao estresse, temos os transtornos de ansiedade e temos também os transtornos de humor. Então, a pessoa que não sabe lidar com o seu estresse, ela ou tem ansiedade ou ela tem depressão. Uma pessoa que não consegue realizar suas habilidades, ou ela tem um déficit cognitivo, ou ela nasceu com alguma deficiência cognitiva, algum transtorno neurodivergente, do tipo autismo, né? Ou ela nasceu com alguma dificuldade que incapacita o cérebro para algumas atividades. Alguém que tem paralisia cerebral e outras deficiências intelectuais. E aí ela também tem dificuldade para aprender, ela vai ter dificuldade de se engajar no trabalho, mas às vezes alguns transtornos também vão ter dificuldades para que a pessoa, vão gerar dificuldades para que a pessoa trabalhe bem. Ou que continue trabalhando. Aqui o pastor Solonilton, um jovem pastor, mas digamos que ele comece a usar o seu tempo excessivamente no ministério e não consiga descansar, e não consiga ter um tempo de sono reparador, e não consiga ter um tempo para ele poder também ter a sua atividade devocional. Qual o transtorno que vai cometer o pastor Solonilton se ele se sobrecarregar demais? Ele vai ter o que a gente chama de burnout. E para que ele consiga continuar trabalhando bem e evitar o burnout, ele precisa de descanso. Então, o conceito de Shabat, de descanso, é um conceito bíblico e todos nós devemos segui-lo. Quem aqui não está ultrapassando o tempo em atividades e jornadas de trabalho excessiva? Quem aqui não tem uma carga horária semanal maior que 40 horas? Talvez alguns trabalhem mais de 40 horas por semana. Talvez aqui tenha gente que trabalha até 72 horas ou mais por semana. O que vai acontecer com essa pessoa daqui a pouco? Os reflexos vão diminuir,
ela vai ficar mais extenuada, ela não vai ter mais a mesma vibração para o trabalho, daqui a pouco ela entra em burnout, ela não consegue mais trabalhar. Eu conheço professores cristãos que não têm a condição mais de ir para a escola. O físico está bom, os exames estão normais, as taxas estão normais, não tem anemia, não tem verminose, mas não tem força para trabalhar. Tudo porque não deram atenção ao descanso necessário. Então, burnout aqui. E contribuição para a comunidade é aqueles transtornos que geram dificuldade de lidar com o público. A pessoa que não consegue olhar na face do outro, a pessoa que não consegue se comunicar bem, a pessoa que não consegue conversar, interagir em público. E aí o transtorno mais ligado a essa dificuldade de comunicação é o transtorno do espectro autista. Além do transtorno do espectro autista, temos também o transtorno depressivo. A pessoa com depressão não quer nem sair da cama, não quer nem ter o trabalho de comer, ela quer que a comida seja deixada lá no quarto, às vezes não quer nem comer, quanto mais conversar com as pessoas. Então, o que fazer diante dessas dificuldades? Primeiro, a gente tem que ir na Bíblia para saber como lidar com o estresse. Porque se eu ficar muito estressado e iracundo, eu vou findar me dando muito mal. Provérbios 15, 18, a Bíblia nos fala: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então a gente tem igrejas que crescem e muitas vezes nesse crescimento há ali a criação de um ambiente de disputa, de partidarismo. Um grupo quer o trabalho de um jeito, outro grupo quer de outro. Às vezes, até por questões ínfimas. Quer ver uma coisa que já atrapalhou muitas igrejas? A escolha da cor da tinta que vai ser pintada dentro, né? Então já houve divisão só por conta que o irmão queria verde, outro queria azul, outro queria vermelho. E aí isso gera o quê? Ira. Aí tem uma sessão para escolher a cor da tinta da igreja. E aí ganha a cor verde. Pronto, aqueles que votaram no azul ficam, como chama de lundu, né? Ficam ali com raiva. E não querem vir na igreja, e não querem, olha que cor mais feia a igreja está. E começam a reclamar. Então aí é o homem iracundo. Ele começa a criar contenda por besteira, por coisa pequena. Por miudezas, ele está criando ali contenda. O que é que o homem sábio, o homem que é cheio do Espírito Santo vai fazer? A mulher cheia do Espírito Santo, ela vai ter longanimidade. Não é, pastor Luiz? É um fruto do Espírito, né? Longanimidade. O que é essa longanimidade? É a pessoa que não tem o pavio curto. O pavio dela é longo. Ela não se estressa facilmente. Ela não se irrita facilmente. Ela não perde a paciência e a compostura facilmente. O que o longânimo vai fazer? Ele vai apaziguar a luta. Ele vai ser aquela pessoa, aquele árbitro que vai apartar os lutadores que já estão ali brigando. Então, geralmente no MMA, em qualquer categoria de luta, às vezes um dos lutadores se estressa e ataca a equipe alheia. O que é que acontece? Pancadaria total. Como aconteceu recentemente aí numa das lutas de MMA. E o que é que vai acontecer? Ao invés da pessoa ir e tentar apartar, na maioria das vezes o que acontece é que todo mundo entra na briga e bate em todo mundo. Às vezes, bate até em quem é do seu lado. Às vezes, atinge até quem lhe defende. Por quê? Porque não tem longanimidade. Uma das características do sacrifício é apaziguar a ira de Deus. Existe um elemento no culto do Antigo Testamento, dentro do tabernáculo, que se chama propiciatório. Era a tampa da arca. E ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava e ele colocava ali o sangue, né, do animal, e aquele sangue aspergido ali no propiciatório
apaziguava a ira de Deus contra o pecado. Então, o que é apaziguar? Atenuar, diminuir, aplacar, diminuir, fazer com que Deus fique satisfeito. E é isso que Paulo vai fazer na igreja de Filipos. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Que não fiquem brigando, que não fiquem em disputa. O foco não é vocês. O foco não é a igreja, o foco não são os irmãos. E por que eu vou brigar com o diácono, com o meu irmão, só porque ele está dirigindo mais cultos do que eu? Por que eu vou brigar com o irmão só porque ele aparece mais do que eu? Então estamos aqui para aparecer? Então o nosso dever aqui é aparecer. Aí vai lá e começa a falar mal, começa a querer se exceder e fica gerando mais contenda, não? Vamos ser apaziguadores de luta. Tem dois irmãos que estão brigando. E olha lá como é que estão brigando, hein? Vamos chegar para perto para ver como é que está a briga. É assim que a igreja faz? Não. Vamos chegar para perto para apartar. Peraí, vocês não são crentes, não? Se são crentes, então vamos parar com essa briga agora. Não é assim que a igreja faz? Ou não? Amém, né? Deve ser isso, né, pastor? Mas eu já vi, algumas vezes, as pessoas entrando para perto só para ouvir o que está acontecendo, depois, rapaz, tu não sabe o que está acontecendo com o irmão. Rapaz, aí briga, viu? E gosta da confusão. E só falta a gente dizer para esse irmão, tu gosta de uma fofoca, né? Por quê? Porque há um espírito de contenda, mas para lidar com o estresse, eu devo ser um apaziguador. Quantos aqui são apaziguadores, hein? Todos, hein? Amém? Eu vejo algumas mãos levantadas, que só todas pudessem ser levantadas. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vimos um fruto do Espírito, no primeiro versículo. Nesse segundo tem outro. Qual é? Domínio próprio. A pessoa que se domina. A pessoa que domina os seus impulsos de ira. Quem aqui nunca ficou irado? Levanta a mão. Todos nós já nos iramos. Todos nós já tivemos raiva. E grande. E às vezes raiva até da esposa. Ou a esposa do esposo, ou do filho, ou do pai, ou da mãe. Mas quando a gente perde o domínio próprio, a gente fica vulnerável. É isso que vai se fazer. Imagina uma cidade sem muro. Quem são os muros das nossas cidades hoje? Aqui em Santana da Mangueira. De Mangueira, perdão. Tem muro aqui na cidade? Não? O que são os muros das cidades brasileiras hoje? O que é que defende as cidades? A segurança pública. E aí, nós temos uma boa segurança pública em Santana de Mangueira? Temos uma boa segurança pública no estado da Paraíba? Temos uma boa segurança pública no Brasil? E como é que a gente fica diante da insegurança? Fica com medo? Fica vulnerável? Fica à mercê? Tranca as portas. E aí, ao invés do muro ser fora da cidade, onde é que a gente faz muro? Na nossa casa. Mura a casa todinha com medo de assaltos, de ladrões, e por aí vai. Pronto. Pois se nós não tivermos domínio próprio, nós vamos ser esse cidadão vulnerável. Quantas vezes eu não já vi pastores perderem seu ministério por conta que não se aguentaram e brigaram com a igreja de uma forma totalmente equivocada. Quantas vezes eu não vi pastor perder o ministério porque deu um tapa no diácono? Ou bateu no seu irmão? Quantas vezes eu não já vi irmãos espirituais perdendo a compostura? Porque exatamente não tiveram domínio próprio e ficaram vulneráveis. Como é que se adquire domínio próprio? Lendo as Escrituras, orando, tendo um grupo de irmãos que nos admoestam e sendo sensível à admoestação. Rapaz, eu acho que você está ultrapassando os limites. Meu irmão, cuidado, se você continuar do jeito que vai, daqui a pouco você vai perder a paciência, perder a compostura, perder
exatamente a sua paz e vai fazer alguma besteira. Quantos avós não já mataram seus netos porque ficaram irados contra eles? E pais que mataram os filhos? E filhos que mataram os pais por causa de um momento de ira. É essa a ideia de uma cidade sem segurança, de uma cidade sem muros, que gera então a desgraça, o caos. Salmo 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Talvez aqui alguém está irado com o seu patrão. Talvez aqui alguém está irado com o seu colega de trabalho. Talvez aqui alguém está irado com seus alunos. É possível que aqui alguém tenha alguém irado contra os pacientes. Eu sou médico. E de vez em quando a gente perde a paciência com os pacientes. De vez em quando chega um que tira o nosso juízo, tira a nossa paciência. E às vezes dá vontade ou de dar uma resposta dura, ou até de cometer uma torpeza, no sentido de, rapaz, vou aplicar uma injeção bem dolorosa para mim, né? Eu não faço isso não, viu, irmão? Mas se a gente se deixar dominar, começar um pouquinho a ira, acumula mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai acabar mal, vai acabar matando alguém. E a ideia é exatamente essa progressão. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque cada vez que você acumula mais ira, isso acaba mal. Sabe qual é uma das maiores causas de infarto agudo do miocárdio? Amargura no coração. Ira, raiva incontida. As pessoas que são insatisfeitas toda hora. Conhece alguém assim? Toda hora reclamando, nada está bom, tudo vai mal. Pronto, essa pessoa não tem saúde mental. Em qualquer lugar que ela chega, rapaz, está calor demais. Se está no frio, rapaz, está frio demais. Se está no mormaço, é só mormaço. Nunca ela está satisfeita. E daqui a pouco essa pessoa vai acumulando ira, e infarta. Rapaz, como é que pode? Fulano infartou. Tão jovem, tão novo. A culpa é da vacina, hein? E na verdade essa pessoa vai acumulando amargura, contenda no coração há muito tempo, né? O Provérbios 17:14. Como abrir-se de represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Os irmãos acompanharam algumas represas, né, que se abriram e que causaram um grande impacto, né? Uma delas, mais recentemente, foi a represa de Brumadinho, né? E quantas pessoas não morreram porque houve a ruptura daquela represa. Essa ilustração de uma represa rota, de uma represa aberta, é a ilustração de alguém que está, assim, criando contenda. Irado, com raiva. Essa pessoa vai ter uma rixa, e a rixa vai gerar destruição. Então, como é que é possível, irmãos, estarem integrados há anos numa igreja tomando a ceia do Senhor, comungando? Como é que é possível comungar e no meu coração acumular raiva contra alguém? Como é que é possível eu estar numa igreja e há anos eu acumulo raiva de um irmão, de uma irmã, justamente porque eu não sei perdoar? E isso vai gerar rixa, contenda. Muitas vezes, após uma sessão de igreja, que acaba tarde, não sei se as sessões aqui, pastor, são depois da EBD. São, né? Então, o almoço de domingo é picanha de pastor, né? É alface de diácono, é suco de irmão, é tudo. Então, ao invés de comentar coisas boas, o que aprenderam no EBD, estão comentando o resultado da sessão. Estão comentando as decisões da sessão e sempre apontando rixas. E não fica só no EBD, não. Quando chega para o culto à noite, rapaz, tu viu o que o pastor decidiu hoje? Que coisa, né? E aí sempre a culpa recai em cima de quem? Do pastor, do obreiro. Na verdade, quem decide é a Assembleia.
E você também teve a oportunidade de decidir aonde? Na Assembleia. Quem geralmente mais reclama de Assembleia é quem mais fica calado e quem mais falta à Assembleia. Aqueles que vão para a Assembleia são contrários, o que é que devem fazer? Pastor, eu já penso diferente, eu penso assim, assim e assado. Pronto, a minha opinião é essa. Se o senhor quiser colocar isso aí para votação, eu gostaria que o senhor considerasse isso. Pronto, sentou. Não foi aprovada a sua opinião, amém. Mas você emitiu o seu parecer. E o parecer para ficar onde? No contexto da Assembleia. Terminou a Assembleia, foi decidido. O Senhor Jesus está autenticando aquela igreja? Aquela igreja está debaixo da vontade do Senhor? Amém. Eu vou seguir, mesmo contra a minha vontade, eu vou seguir o que foi estabelecido na Assembleia. Porque a Assembleia foi feita em oração, no espírito de moderação, para a coletividade, para o bem da igreja. E se o que foi decidido foi para o bem da igreja, mesmo contra a minha vontade, talvez o bem da minha igreja seja aquilo que é contrário à minha vontade. Então eu vou aceitar, eu vou acatar. Mas quando eu não estou debaixo dessa longanimidade, debaixo desse domínio próprio, eu só sei reclamar, falar mal, me deixar dominar pela ira. Você que nem Sonny Corleone. Talvez aqui vocês não pegaram a referência, porque é um filme na década de 60. O filme é O Poderoso Chefão. E lá tinha o Don Corleone, que é o padrinho, né? É o grande mafioso da máfia italiana, que está lá em Nova York. Sonny Corleone é o filho dele. Só que ele é impulsivo. Ele briga com todo mundo, ele não se aguenta, ele se impacienta, ele quer resolver mesmo, quer matar logo todo mundo. E o filho do Sonny Corleone, ele foi fuzilado, ele foi metralhado. Mais de 100 tiros. Morreu fuzilado porque era um homem incontido, que não sabia se controlar. Cuidado para você não ser fuzilado pelas dificuldades que a vida lhe trouxer. Cuidado para você não sucumbir diante da ira. Uma pessoa que só vive irada é uma pessoa que não tem saúde mental, não tem paz. Ela vai dormir e está com raiva. Ela acorda e já está com raiva. Deixa a ira, meu irmão. Abandona o furor. Jesus já te salvou. Jesus já me salvou. Amém. Jesus já me ama. Eu já tenho a salvação em Cristo. Para que viver emburrado, com raiva e irado? Não, eu vou abandonar. Próximo. As mulheres têm uma condição chamada TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. E aí, muitas vezes o marido cai na besteira de perguntar: o que é que foi, mulher? O que está acontecendo contigo? E aí já sabe, a resposta vem dura, o marido fica de castigo, e aí finda criando confusão dentro de casa. Então, o marido sábio já sabe que naquela semana ele tem que ficar pianinho, amável, dócil, né? E aí, o que é que acontece? Essa mulher que tem esse transtorno, muitas vezes é um problema químico, bioquímico. Ela está tendo alguma reação bioquímica mesmo, e que precisa tomar alguma medicação. Então, eu trato algumas irmãs, mulheres, que têm esse transtorno. Agora, eu pergunto, o marido faz raiva com uma mulher que está assim. A mulher pega o tamanco e joga no marido. Aí, eu posso colocar a culpa no transtorno? A irmã, não, eu só joguei porque eu tenho transtorno disfórico pré-menstrual. Ela pode se safar assim? De forma alguma. Independente de qualquer transtorno que alguém tenha, a sua atitude pecaminosa, você é responsável por ela. Então, não vamos colocar a conta do pecado na conta do transtorno. Nunca. Mas se alguém tem transtorno, o que é que deve procurar? Saber o que está acontecendo com o seu corpo. Vai no médico. Às vezes é a tireoide, que está com o hormônio elevado ou diminuído. Tomou hormônio, melhorou. Então, muitas vezes, essas mulheres precisam tomar alguma medicação, às vezes um antidepressivo. Tomou antidepressivo, pronto. Chega a época do período pré-menstrual, a irmã não tem raiva nem estresse. Existe uma síndrome também chamada transtorno explosivo intermitente, é mais para homens. É a síndrome do incrível Hulk.
É a pessoa que quebra celular, que joga celular no chão, que quebra a televisão. Eu não conheço ninguém assim, vocês também não. Mas eu creio que deve haver, né? Essa pessoa, então, ela é explosiva. De 2 a 3 vezes por ano, essa pessoa quebra tudo. A nossa questão é, o antidepressivo vai resolver o problema espiritual desse irmão? Resolve ou não resolve? Pode melhorar os sintomas dessa pessoa? Pode. Ela pode ficar mais calma. Talvez ela não jogue mais o celular no chão. Mas o que é que alguém que está extremamente irado, com raiva, explosivo, precisa? Precisa de Cristo, da sua palavra, do domínio próprio, da longanimidade. E onde é que eu alcanço isso? Por meio do Espírito Santo. É por isso que o crente deve viver em atitude de oração. Em oração incessante. Em pedido contínuo. Senhor, me ajuda a glorificar o Senhor nesse dia. Acordou? Ao invés de olhar reels, ao invés de olhar mensagens de WhatsApp, ao invés de ver as atualizações dos teus aplicativos, veja o que está atualizado aqui na palavra de Deus para você. Veja o que está atualizado na sua leitura bíblica anual e leia. Se amanhã é mais difícil, leia um salmo. Geralmente eu vou nos salmos pela manhã. Aí ali vai esquentando, você vai se acordando. Faz um cafezinho, né, pastor Luiz? Um café tudo vai melhor, né? E aí você acordou, pronto. Você leu. Depois da Bíblia, o celular. Coloque isso como regra para você. Eu só vou olhar meu celular depois que eu ler a minha Bíblia. Talvez o teu dia tenha uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Né? Então, sejamos mais sensíveis aos irmãos que sofrem. Se ele está sendo muito explosivo, muito iracundo, pode ter alguma coisa que possa ser resolvido com remédio. Mas também tem que ser tratado de forma espiritual. Tá? Próximo. Capacidade de aprender. Vamos abrir as Bíblias em Provérbios 1, de 1 a 7. Todos temos capacidade para aprender. Mas olha como é que o crente aprende. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Eu quero saber como eu posso ser mais sábio. Leia os Provérbios de Salomão. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder. Eu quero aprender a tomar decisões corretas na vida. Está aqui. A justiça, quero ser mais justo. Quero usar de um bom juízo. Quero usar de equidade. Eu não quero ser parcial, eu quero ser imparcial. Para dar aos simples prudência. Eu sou muito burro, não consigo aprender as coisas. Todo mundo acha que eu sou fraco, do juízo. Leia Provérbios. Para dar aos simples prudência. E aos jovens, conhecimento e bom siso. Né? Então, a pessoa, às vezes, nós brasileiros, nós temos a mentalidade do caranguejo, né? Lá no balde. Já viu como é que é caranguejo no balde? Está lá um querendo sair do balde, o outro faz o quê? Puxa para baixo. Ele não sai não. Então está lá a pessoa querendo subir na vida, fica aqui com a gente aqui embaixo. Nosso lugar é aqui. Nós temos uma mentalidade derrotista muitas vezes. De olhar para o outro se dando bem e dizer, rapaz, fulano só quer ser. Fulano só quer se mostrar. Beltrano acha que é o tal. Ao invés de se alegrar com o irmão. Né? Comprou um carro novo e ele já está querendo dizer que é o bambambam da cidade. Não, meu irmão. Vai lá e pede para dar uma volta no carro dele, né? Mas essa mentalidade derrotista é por quê? É porque a gente vive em função do outro. Olhamos mais para o que o outro tem, para o que o outro ganhou, para o que o outro conquistou, e menos para o que a gente conquistou. E isso denota uma coisa: nós temos um conceito próprio de nós mesmos inferior, subalterno, rebaixado. Por quê? Porque a gente coloca-se sempre em função do que o outro é, tem e conquistou. E ao olhar o outro alto, a gente sempre pensa com a mentalidade, né, de
vira-lata. Sempre com a mentalidade de alguém que é inferior. Quando, na verdade, qual é a nossa referência? É o outro? Sou eu mesmo? Quem é a minha referência como cristão? Jesus Cristo. Olha para Cristo. Olha para Jesus. E você vai ver, não esse valor que dizem, você tem um valor. Você é mais precioso do que ouro puro de Ofir. E não é, cadê esse ouro que nunca aparece na minha casa? Mas, na verdade, não é essa questão de teologia da prosperidade. É o valor que temos em Cristo de sermos redimidos, eleitos, comprados por preço, salvos, santificados, prontos para servir, habilitados pelo Espírito. Se a gente tem o valor realizado em Cristo e sabemos desse valor, que estamos assentados na região celeste, por que a gente vai viver reclamando, resmungando, achando que o outro tem mais? Eu já tenho tudo que eu preciso em Cristo. Salmo 23:1. O Senhor e nada. Projeto Solo tem uma música, né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu já tenho algo, é porque eu preciso. Então, Deus me deu. Se eu não tenho naquele momento, eu não preciso. Eu não tenho uma Hilux SW4. Eu não tenho um triplex. Eu não tenho uma casa lá nos Estados Unidos. Eu nunca viajei para a Europa. Você precisa disso para ser feliz? Eu nunca fui para Israel. E você precisa disso para ser feliz? A questão é, sonhos é uma coisa, mas satisfação é outra. Então, digamos que você tem um sonho de ir para Israel. É pecado você juntar um dinheiro para ir para Israel? Não. Qual seria o pecado? É de a economia quebrar, é de a coisa não dar certo, é de você ter uma dificuldade financeira e você usa o dinheiro para aquilo. E não foi para Israel. O coração fica pesado? Fica. Você tem uma certa frustração? Tem. Mas vai viver insatisfeito? Não. Por quê? Porque você tem Cristo. Então, quero ir para a Disney, né? Eu não aconselho mais os clientes a irem para a Disney, viu? Disney está totalmente pervertida. A Disney está totalmente ideologizada. Vá visitar os Estados Unidos, tem oportunidade de vá, mas para a Disney não aconselho. Pois bem, esses sonhos que nós temos não devem ser sonhos utópicos, devem ser sonhos reais. Mas se o Neymar não tivesse sonhado, hoje ele não seria o grande Neymar. Mas se fulano... Tudo bem, mas nós somos Neymares? Né? Nós somos Vini Júniors? Nós somos Mbappés? Estou usando figuras futebolísticas para os homens, né? Conheço pouco o campo, o espectro feminino, mas vocês têm também as referências de vocês femininas. E se você não atinge aquele status daquela pessoa, em geral, o que acontece? Você fica frustrado, para baixo. E isso são sonhos do quê? De adolescentes. O adolescente acha que pode conquistar o quê? O mundo todo. Eu vou ser um grande jogador de futebol, vou visitar o mundo todo, viajar o mundo todo, vou fazer isso, aquilo, outro. Aí ele cresce mais um pouquinho e vê, isso aqui já não dá para mim, mas eu vou focar nisso aqui. Ele cresce e percebe que cada ano que passa as possibilidades vão fechando, vão diminuindo. Vai chegando a meia-idade, já não tem mais o mesmo vigor. Então, o que é que o jovem deve fazer para ter uma saúde mental quanto à questão do conhecimento? Deve procurar o conhecimento. A palavra de Deus, as oportunidades. Então, você tem a oportunidade de estar num colégio particular, estude e aprenda e se esforce muito. Teu pai tem condições de pagar um cursinho de inglês para você? Vai em frente, meu irmão. Não despreze essa oportunidade, é uma bênção aprender uma outra língua. O francês, o alemão. Eu posso ir para os Estados Unidos? Amém. Vá e aproveite e desfrute. Eu tenho condições de estudar numa faculdade na capital. Vá. Eu tenho condições de ir para o Rio, para São Paulo. Vá. Apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa melhor. Amém. Mas se você não se esforçar, se você não aprender, se você não fizer por onde, o que vai acontecer?
as oportunidades vão fechando. Então aproveite enquanto você tem tempo. Ah, não, eu vou deixar para estudar quando eu tiver mais idade. Vou deixar para aprender lá na frente. Agora eu sou novo, eu posso assistir televisão o dia inteiro, eu posso olhar a internet o dia inteiro. E aí vai chegando a idade, e os outros jovens todos bem empregados, e você não se empregou. E aí o que acontece? Você começa a reclamar da vida. Jovem, a hora de estudar, de aprender é agora. Não é amanhã não. E quem já não é mais jovem? A hora de estudar e aprender é agora também. Não é amanhã. Porque se eu já estou ultrapassado na idade, o que eu devo fazer? Devo olhar para a vida com uma sensação de dizer, tenho pouco tempo. Então eu vou aproveitar cada uma das minhas oportunidades. E o jovem deve andar também como quem tem pouco tempo. Contando os dias. São dias maus. Satanás quer te seduzir. Quer te seduzir na pornografia. Quer te seduzir, muitas vezes, nos encantos e belezas desse mundo. E quer te afastar de Deus. Para você crescer, continue lendo a sua Bíblia. Olha o que diz mais. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pronto. A maioria das pessoas não tem saúde mental, por quê? Porque desprezam a sabedoria e o ensino. Por que tem gente adoecendo? Porque não está lendo a Bíblia, porque não está obedecendo a Bíblia, porque não está olhando a palavra de Deus. Por que tem muita gente estressada, com transtorno de ansiedade? Não estou dizendo que todo mundo que é ansioso necessariamente está em pecado. Porque tem crentes piedosos que lêem a Bíblia que às vezes têm ansiedade. Tem crentes piedosos que lêem a Bíblia que às vezes têm depressão. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que, em geral, as nossas ansiedades são frutos da nossa negligência por desprezar a palavra de Deus. Você não sabe e não imagina e não calcula o valor que a palavra de Deus tem para nós. Ela é o que a gente tem de mais precioso, de mais desejável. Você é capaz de viver o livro lá de Salmo, capítulo 19, 10? A gente canta, né? O que os testemunhos, a lei do Senhor é? Ela é mais desejável do que o ouro. Eu pergunto, você procura mais a palavra de Deus ou ficar rico? Você procura mais a palavra de Deus ou os bens materiais? Mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que? Você procura mais se deleitar na palavra de Deus ou nos deleites da culinária? Né? Lá temos a irmã Inês, né? A irmã Inês cozinha muito bem, viu? E que bênção, viu? A irmã Camila cozinha muito bem também, viu? Que bênção. E aí, se a gente começar a se deleitar só em culinária, só em boa comida, o que vai acontecer? Vai ficar gordinho, né? Vai ficar aí no sobrepeso, vai gerar obesidade, né? Se for para gerar sobrepeso e obesidade, você vai na academia da palavra, entendeu? E aí lá ela vai colocar você em forma. E para colocar-te em forma, você precisa desejar. Você precisa querer. E o que a gente faz, pastor Solonito, quando a gente não deseja a palavra de Deus? A gente lê a si mesmo. Sem vontade. E se você esperar a vontade chegar para ler, talvez você nunca vá ler. Então hoje à noite, quando você chegar na sua casa, pegue uma porção da palavra e leia um versículo que seja, e leia. E pense na realidade daquele versículo. E pense se você está vivendo a realidade daquele versículo. E aplique para a sua vida. E você vai perceber que ela de fato é preciosa. Próximo. E a gente precisa então desenvolver a nossa capacidade. Às vezes os ímpios têm mais prudência do que a gente para o aprendizado. Às vezes a gente é muito melindroso, não sabe aceitar uma brincadeira, né? Não sabe aceitar um apelido, já chama logo de bullying, né? Fulano fez bullying comigo, me chamou aí de um apelido feio. Veja, Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele diz:
Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Não é todo dia que a gente vai pregar bem. Não é toda vez que a gente vai acertar uma questão na prova. Não é toda vez que a gente vai passar no concurso. Quantos aqui que são concursados não já tentaram outros concursos e outras provas e foram reprovados? E por que é que foram aprovados? Porque não desistiram. Porque não ficaram paralisados pela derrota. Porque continuaram insistindo naquilo que eram qualificados para fazer. Meu irmão, nem tudo vai cair aí na sua vida como se caísse aí o maná do céu. O maná do céu já caiu, é a palavra de Deus. Você está juntando ele todo dia? Você está procurando a palavra de Deus diariamente? Pronto, o Senhor se capacitou, agora vamos para a vida. Vida dura, vida difícil. E só tem saúde mental quem encara a realidade da vida com a dureza que ela traz. O mundo é caído, o mundo é pecaminoso, o mundo tem mazelas, tem doenças, tem gente ruim, tem gente que nos persegue, tem gente perversa. Tem ou não tem? A gente vai, então, colocar a culpa nessas pessoas porque a gente não consegue as coisas? É isso? Ah, não consegui vencer na vida porque fulano me persegue. Ah, não consigo dar certo no meu emprego porque lá tem uma pessoa que não vai com a minha cara. É assim que a gente age reativamente? Não, de forma alguma. Bom, aí, o que esse slide está querendo apontar é o seu dever de ser persistente. Persistente no seu alvo. Talvez aqui alguém queira ser médico. E eu posso dar o exemplo de um médico do Cariri, amigo nosso, irmão nosso, que tentou mais de 5, 6 anos, se eu não me engano, o vestibular para medicina. Ser aprovado em medicina. E ele sempre reprovava. Faltava 2 ou 3 vagas, mas ele não conseguia entrar de jeito nenhum. E o Senhor deu a ele o quê? A capacidade de ele persistir, perseverar. Talvez até os pais dele já tinham desistido. Ele disse, eu vou continuar estudando. Eu vou continuar no cursinho. Vou continuar me sacrificando. E todos os colegas já olhavam para ele com pena. Rapaz, coitado, nunca vai passar. Vai passar a vida tentando e não vai conseguir. Pois bem, teve um ano que ele passou. Teve um ano que ele entrou na faculdade de medicina. Formou-se. E hoje é um médico muito bem qualificado. É um bom médico. E muitos daqueles que o criticavam estão para trás, desistiram dos seus alvos. E hoje esse irmão que é médico está ali, fazendo o seu papel. Por quê? Porque ele não desistiu. E ele não desistiu por quê? Porque ele confiou no Senhor. Não confia em você, não. Não confia na tua capacidade, no teu braço, na tua inteligência, no teu poder, no teu talento. Sem Deus você não é ninguém. E sem a capacidade de Jesus para lhe habilitar, você não vai passar. Então, vai fazer um concurso. Talvez aqui vai ter gente fazendo a prova do Enem. Né? Vai ser semana que vem, se eu não me engano. E o que é que você deve fazer? Senhor, capacita minha mente para eu lembrar do que eu estudei. E me ajuda a ter tranquilidade nessa prova. Que eu não preciso tomar nem Ritalina nem Venvance para poder passar na prova. Né? Os alunos acreditam que se eles tomarem o remédio psicoestimulante, aquilo vai dar a capacidade deles aprenderem. Não dá. O que é que dá a capacidade de aprender? Ler, estudar, fazer exercícios, fazer questões, resolver simulados, aí você aprende. Mas se você esperar que o remédio, fórmula mágica entrou aqui na minha mente, agora eu resolvo tudo, não vai. Tem que estudar, tem que aprender. Né? Próximo. Peter Jordan, um psicólogo canadense, Jordan Peterson, melhor dizendo, ele diz, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Ah, rapaz, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, se eu tivesse o conhecimento que ele tem, se eu tivesse estudado no colégio que ele estuda, se eu tivesse tantos seguidores quanto ele tem no Instagram, aí a minha vida era diferente.
Mas como eu não tenho, então eu sou uma pessoa infeliz. Se eu fizesse postagens tão belas quanto ela faz, como eu seria feliz. Mas como eu não consigo fazer isso, então eu sou uma pessoa frustrada. Essa pessoa está se comparando com outra pessoa. Está se comparando com o outro. O que é que você deve avaliar na sua vida? O seu crescimento pessoal. Então, para eu avaliar o meu crescimento, eu vou pensar como eu fui ontem e como eu estou hoje. Quem era a pessoa que eu era ontem e quem é a pessoa que eu sou hoje. Ontem eu amava a Jesus, amava mais ou menos do que eu amo hoje. Se eu amo menos, eu devo refletir. O que foi que me levou a amar menos a Jesus? Foi alguma tentação? Foi alguma provação? Foi algum encanto dessa vida? Né? Lembra de Santo Agostinho? Ele escreveu um livro chamado Confissões, e tem uma das partes do livro um poema chamado Tarde Te Amei. Tarde Te Amei. Essa é a sensação que todo crente em um momento sente. Senhor, como eu deixei para te servir tão tarde. Eu poderia ter aproveitado meu tempo mais cedo. Eu poderia começar a te seguir mais cedo. Eu poderia ter sido um crente melhor na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Tarde te amei. Eu te procurava lá fora e tu estavas aqui, do lado de dentro. Eu procurava me satisfazer com as concupiscências dos meus olhos e eu conseguia olhar para ti e ter prazer na tua face. Eu achava, Senhor, que aquilo que eu ouvia do mundo era proveitoso, mas quando eu ouvi a tua voz e a tua palavra, então me deleitei nela. Senhor, eu achava que eu tinha prazer nas delícias desse mundo, mas eu me deliciei de ti e tive prazer de ti. Eu provei e experimentei do Senhor, que é agradável. E o Senhor me saciou com a tua palavra. Então nós somos crentes, nós estamos no processo de santificação, nós já estamos no estado separado do mundo. Não nos vangloriemos, nós não somos melhores do que os outros. Devemos nos alegrar na nossa posição de salvos. E fazer o que contra aqueles que não são? Ah, vocês não são salvos não, vocês não vão para o céu. É isso que a gente faz? Não. A gente prega o evangelho para as pessoas. Porque a gente quer que elas também vão para o céu, que elas possam ir para o céu, que elas possam ser salvas. E a gente dá um bom testemunho. Isso fazendo, nós iremos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Agora, se eu me satisfico com o que Deus me deu, eu vou crescer nisso. Então, a igreja tem projetos, um projeto de memorizar versículos. Eu estou memorizando. A igreja tem projetos, um projeto de ler um livro. Vamos ler um livro juntos? Eu estou lendo, eu estou aprendendo. Eu já li a Bíblia toda na minha vida. Lá na Igreja Novo Juazeiro, o sonho do pastor Mi é o homem que no final do ano ele convide a igreja inteira, aqueles irmãos que leram a Bíblia inteira no ano, e os bancos todos fiquem vazios. Mas até hoje, pastor Luiz, sempre fica mais gente sentada do que gente que vem para frente. Por quê? Porque não estão lendo, porque não estão se deleitando. Mas se eu passo a ler a Bíblia, sabe o que acontece? Eu me alegro no Senhor, eu me satisfaço no Senhor, eu passo a ver o plano salvífico de Deus, o plano transformador de Deus, o que Ele fez na minha vida. Porque se dependesse de mim, meus irmãos, eu estava lá no quinto dos infernos, rolando na lama do inferno, em tudo que não presta, porque meu coração é mau. Mas aprova ao Senhor transformar esse coração, mudá-lo, regenerá-lo, pegar um coração de pedra e colocar carne, para que ele pudesse pulsar de verdade, para que ele pudesse ter vida. E quando isso acontece, eu não resmungo, eu passo a aprender, eu passo a ler, eu passo a ter mais foco, eu passo a estudar mais. Muitas vezes a falta de foco é a falta de disciplina espiritual, é a falta de um tempo devocional, é a falta de oração. Se alguém aqui tem falta de foco, experimenta o seguinte: quando você for dormir, você não vai para a cama com o celular. Você coloca o celular fora do seu alcance, da sua mão, e compra um despertadorzinho desses convencionais. Não coloca o celular para despertar, porque se você colocar o celular para despertar,
você vai olhar os seus aplicativos toda hora. Você não vai parar de olhá-los. Então, a falta de foco hoje é mais por conta de olhar aplicativos, deixar a mente atiçada a noite inteira e você não dorme direito. A maioria das pessoas que eu consulto tem 2 graves problemas. Elas dormem tarde porque veem filmes, ou veem celular, ou veem Netflix, e elas não comem de manhã. Aqui o pastor Luiz, que fala sobre a nutrição, né? Se você não se alimentar de manhã, você não vai ter glicose gerada para estudar. E por que os alunos correm para os hospitais em crise de ansiedade? É a primeira pergunta que eu faço. Você tomou café da manhã hoje? Não tomou. Você merendou hoje? Não merendou. E alguns nem almoçam. Vão fazer a primeira refeição do dia lá para as 2 da tarde. Como é que querem ter saúde? Como é que querem ter foco? Pergunto, você dormiu que horas ontem? 2 horas. 3 horas. O que você estava fazendo? Olhando meu celular. Olhando o quê? Assistindo aí o telecurso? Assistindo o cursinho? Era isso que estava fazendo? Não. Estava vendo meu Instagram, os meus reels. E para a tristeza de alguns, muitos estavam vendo pornografia. O vício mais enclausurador, o vício que causa mais aprisionamento de pessoas, é um vício secreto. É um vício chamado pornografia, que equiparado em efeitos ao cérebro é igual ao vício de cocaína. O vício de pornografia é igual ao vício de cocaína. E geralmente o viciado não consegue sair daquela malha. É assistindo vídeos perdidamente e cometendo autogratificação de maneira indevida, e aquilo gera mais o quê? Mais doença, mais estresse, mais ansiedade, mais insatisfação, mais relacionamentos derrotados e mais casamentos frustrados. Então, abandonemos enquanto é tempo vícios perniciosos e cresçamos na palavra de Deus. Qual é a chave bíblica para aprender? Antes crescer na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Muitos querem crescer para que a glória seja deles. Muitos querem estudar para que todo mundo diga: ali é uma pessoa direita, ali é uma pessoa decente, ali é um ser humano incrível. E quer que o seu ego seja exaltado. A gente cresce na graça e no conhecimento de Cristo para que a glória seja de Cristo. Agora já. Tanto agora quanto no dia eterno. Sempre é dele. Nunca é nossa. Nunca é minha. Nunca é dos pastores. Nunca é dos diáconos. Nunca é das ovelhas. Sempre é de Cristo. Quando a gente entende isso, a gente começa a ficar feliz. Próximo. Aptidão para o trabalho. Vai ter confundido ao preguiçoso. Então, talvez muitos coloquem a culpa no famoso famigerado TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Eu não consigo fazer as coisas no meu trabalho porque eu procrastino. Eu deixo para depois. Eu não consigo focar. Eu não consigo sentar e ficar ali 30 minutos lendo, fazendo o meu trabalho. Já me disperso logo. Então, vá com a formiga. Ela não tem comandante, mas ela prepara sempre o seu pão no estio. Até quando ficarás deitado ao preguiçoso? Esse século XXI é o século que tem mais pessoas deitadas da história. Ou em redes, ou em camas, ou no sofá, ou em qualquer outro lugar. Mas é o século que tem mais pessoas deitadas. E o principal causador disso não é o celular. O principal causador disso é a nossa própria comodidade, muitas vezes a nossa própria preguiça. Já perceberam como a palavra preguiça não está sendo mais usada no nosso vocabulário? Ninguém usa mais preguiça. O que é que a gente usa? Fulano é sedentário, fulano é o quê? Procrastina. Né? A palavra procrastinação hoje virou, aí todo mundo usa a palavra procrastinação. Mas na verdade muita gente tem preguiça. O que é preguiça? É a falta de desejo para o trabalho. É a falta de ânimo para o trabalho. É a pessoa que sempre tem alguém para servir. Para que eu vou trabalhar? Né? Se eu tenho alguém para... É que nem aquele
fumante, né? Se tem alguém para pegar o cigarro no meu bolso, se alguém que tem um isqueiro para acender, por que eu vou pegar um cigarro? Não vou nem colocar na boca, alguém coloca na boca por mim. Da mesma forma, se eu tenho alguém para me alimentar, para trazer comida para mim, se eu tenho alguém para fazer a comida, por que eu vou fazer? Se tem alguém para passar minha roupa, por que eu vou aprender a passar? Se tem alguém para trazer comida para casa, por que eu vou trabalhar lá fora? Então é o jovem de 40 anos, no apartamento dos seus pais, né, tranquilo, como se nunca fosse envelhecer, nunca fosse precisar trabalhar. Não, nós precisamos ser trabalhadores, proativos. Trabalhar antes de mandar, porque eu já sei que eu tenho que trabalhar. Próximo. Eu tenho que saber fazer reparos. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Né? Então, se o teto começa a dar sinais de que está falho, de que está tendo goteira, opa, vamos consertar. Se o meu corpo dá sinais que ele não está bom, o que eu tenho que fazer? Fazer a manutenção do meu corpo. Quantos aqui fizeram exames laboratoriais esse ano? Quantos aqui foram ao médico esse ano? Quantos aqui, nos últimos anos, só foram ao médico quando passaram mal na urgência? Né? Eu estou falando aqui, mas não precisa levantar a mão, viu, irmãos? É só para a gente refletir. Quantos aqui têm cuidado do seu corpo e da sua mente? Como é que eu cuido do corpo? Eu pratico exercício físico. Então, o pastor aqui é um educador físico. Pastor Luiz. Então, quantos membros da igreja? Rapaz, eu vou fazer exercício físico com o pastor. Ele vai ser meu orientador espiritual e orientador corporal. Né? Então, veja, eu preciso, então, me dedicar e fazer reparos. Mas a gente é que nem aquela pessoa que só se cuida depois que infarta. Já viram assim? A pessoa infartou, tem que fazer um cateterismo, aí ela começa a se cuidar. A hora de se cuidar é agora. Uma dieta mais regrada, uma dieta com menos sal, exercícios físicos, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso dormir melhor. Muitas vezes a falta de sono é o quê? É o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Seu marido ronca, ele passa a noite roncando, já atrapalhando o sono, ou a mulher atrapalhando o sono do marido. Você diz, rapaz, que mulher roncadeira. Bom, ao invés de reclamar da mulher que ronca, você deve dizer, vou levá-la no neurologista ou no médico, talvez ela tenha apneia. Aí tem um aparelhinho chamado CPAP, coloca no nariz e acabou o ronco. Tá vendo? Então, de repente, o problema de ronco de alguns é a falta dessa alimentação. Então, temos que fazer os reparos. Próximo. Agora, o trabalho é necessário, viu? Não é opcional. O trabalho é necessário. Olha como Paulo era duro. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de nós. Então, se o crente é crente mesmo, ele não quer ser pesado nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para sua família. Ele quer trabalhar para poder ajudar também. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer os exemplos de nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Né? Mas se eu coloco uma forma da pessoa não trabalhar, vocês já perceberam que ninguém mais quer fazer serviços de pedreiro? Pequenos reparos? Ninguém mais quer trabalhar como diarista. Né? É difícil achar uma diarista hoje em dia. Ninguém quer mais fazer faxina. Por quê? Porque há um pai patriarcalista que sempre oferece um benefício para a população. E se eu já tenho um pai que me dá tudo, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou atrás? Né? Então, se eu posso comprar uma calça de R$300 com Bolsa Família, né? Hoje eu vou comprar essa calça. Não preciso de ninguém, já tem o papai que me dá isso aí. Paulo não diz isso não, o que Paulo diz? Se alguém não trabalhar, também não coma. Deus de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, em baderna.
não trabalhando. E o que é que a falta de trabalho gera? Fofoca. É outro sintomático na vida dele. Tem indivíduo no trabalho, ele vai passar a ser um fofoqueiro. Então tem uma forma boa, pastor Luiz, de cortar a fofoca. Vai trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar, todo mundo. Trabalhar não. Quando todo mundo estiver trabalhando, acabou-se a fofoca. Acabou-se a desordem. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente, não é reclamando não, é com tranquilidade, trabalhando sem atormentar o outro, comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3, 8 a 12. Paulo é duro, mas ele é realista. Ao invés de eu dar o pão, eu ensino a dar o peixe, eu ensino a pessoa a pescar. Ao invés de dar o pão, eu ensino ela na arte da panificação. Então, benefícios governamentais são válidos? São. Emergencialmente, provisoriamente, para que aquela pessoa possa se reabilitar e depois voltar ao trabalho. Mas se o benefício governamental me faz ficar viciado nele, eu fugi do propósito. E quantas pessoas não estão assim? Agora, trabalho, é só trabalho em casa, é só trabalho fora? Tem trabalho na igreja, pastor? Tem trabalho na igreja? Tem pouco ou muito? Tem trabalho para ser porteiro, tem trabalho para cuidar do som, cuidar da projeção, tem trabalho para os músicos, tem trabalho de zeladoria, tem trabalho de cuidar, de recepcionar, tem muito trabalho. Tem trabalho para planejar uma conferência. Então, se a gente fosse ser tão duro quanto Paulo, talvez ele diria, volta. Muito obrigado. Ele diria, se alguém não está trabalhando na obra, também não usufrua dos benefícios da obra. Se alguém não concorde nesse trabalho, como é que pode se sentir beneficiado? Então, não existe preguiça espiritual, nem para trabalhar lá fora, nem para trabalhar em casa, nem para trabalhar na igreja. O crente que é cheio do Espírito Santo e que é saudável mentalmente é um crente que trabalha. Próximo. E ele contribui com a comunidade. Terminar com esse texto, já estamos com o horário avançado. Vamos terminar. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Sabe por que muitas vezes o pecado se perpetua na vida de alguém? Porque faltou alguém com coragem para advertir. Então você soube que tem alguém pregando, ou melhor dizendo, pecando. E a pessoa está pecando escondido, mas você sabe que ela está pecando, você viu ela pecando. Qual o seu dever como cristão? Aqui, ó. Admoestá-lo, adverti-lo, corrigi-lo. Como? Com espírito de brandura. Irmão, eu vi você olhando maliciosamente para uma irmã. E eu quero te dizer, cuidado com esse teu olhar. Cuidado com esse olhar malicioso. Cuidado com esse olhar pernicioso. Cuidado com essas falas muito perniciosas. Com essas falas que parece que você está até cantando a irmã. Cuidado. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você pode entrar numa cilada. Você pode estar entrando num relacionamento indevido. Então, com todo o amor do mundo, só você, irmão, eu quero te admoestar, você parar com isso, refletir, vamos orar. E se eu estiver fazendo isso, me advirta também, me ajuda também. Então, uma coisa que ajuda muito na saúde mental dos homens e das mulheres é um parceiro para prestação de contas. Um irmão com quem você presta contas. Um irmão com quem você liga e diz, essa semana eu caí nesse pecado, queria que você orasse por mim. Me ajuda nessa vida espiritual, orando por mim. Agora, a gente tem coragem para isso? É fácil, mas se a gente fizesse isso, a gente era um crente muito mais maduro. Nós seríamos crentes muito mais sérios. Porque queríamos que alguém espiritual
nos admoestasse. Corrigir com o espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Geralmente, quem aponta o dedo para alguém que pecou em determinada área, como eu já fiz muitas vezes, de uma maneira muito terrível, vai se ver caindo naquela mesma área que ele apontou o dedo contra outro irmão. Então, ao invés de a gente ficar apontando o dedo, quando alguém cai, quando alguém é disciplinado, qual deve ser a atitude da igreja? Temor. Medo de cair naquele mesmo pecado. E ao ficar com medo, eu evito o pecado. E quando o irmão que caiu, vamos orar com ele. Ele está arrependido? Vamos restaurá-lo. Ele quer restauração? Vamos amá-lo. Vamos animá-lo. Ele não pode viver como um eterno excluído. Já pensou se alguém que caiu ficasse excluído, como intocável? Então, a palavra de Deus não teria espaço para o perdão, a palavra de Deus não teria espaço para a restauração, a palavra de Deus não teria espaço para certas pessoas. Então, somos aqui uma elite imbatível que nunca cai? É isso? Não. Somos passíveis. Então, se eu estou em pé, eu me guardo para que eu também não seja tentado. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Tem muito trabalho nas costas de um irmão. Me ajuda aí, eu vou te ajudar. Me devolve aqui. 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ah, o trabalho ali é para fulano, esse trabalho aqui é para Beltrano, esse trabalho aqui é para o pastor. Eu vou ficar aqui sentado. Não. Se você acha que é melhor que os outros, você está se enganando. E criando aí uma grande barreira para a comunhão espiritual. Mas prove cada um seu labor como? Trabalhando, ajudando, animando. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O que é gloriar-se em si? É saber que eu estou fazendo aquilo que honra a Deus, que glorifica a Deus. Eu não preciso de um aplauso, eu não preciso de elogio para ser estimulado ao trabalho. Eu faço porque o Senhor está vendo. E o Senhor é quem me recompensa. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Como assim? Se ele manda cada um levar a carga do outro, depois ele disse que cada um levará o seu próprio fardo. É que, no final das contas, você que vai responder pelos seus pecados e pelo seu trabalho. No final das contas, diante de Jesus, você é que vai prestar contas a Ele. E que trabalho você vai poder apresentar ao Senhor Jesus naquele dia? E que tipo de serviço você quer prestar hoje, para que naquele dia o Senhor Jesus diga, muito bem, servo bom e fiel. Vinde a mim, você que é bendito do meu Pai. Entra no gozo do reino do teu Senhor. Eu espero receber essa mensagem de Jesus. Mas para isso eu preciso me esforçar no trabalho. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, não fique reclamando do pastor, do obreiro, do professor. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Na verdade, devemos ter amor e alegria em abençoar o obreiro, em ajudar o obreiro, em honrar o obreiro, em honrar o pastor. Ele está preocupado todo dia com a saúde espiritual de vocês. Ele está preocupado em oração, apresentando a Deus a vida da igreja. Eu vou honrar o meu pastor. Não estou aqui fazendo demagogia para que os irmãos deem presentes. Façam, não, tem que ser algo espontâneo. Mas deve ser algo voltado para reconhecer o valor daquele que Deus deixou para instruir na palavra. Não é bom a gente ver a igreja crescendo no conhecimento da palavra de Deus? Não é bom a gente ver a igreja sendo exortada, aprendendo e dizendo, que bênção, pastor, o senhor está sendo na nossa vida. Então, ao invés de reclamar do trabalho, vamos honrar o que trabalha. E como é que eu honro? Dando a ele um honorário digno. Sendo fiel como cristão. Fazendo um bom serviço a Deus. E quando o pastor é honrado, e eu faço bem o meu serviço, eu também sou honrado. Eu também sou abençoado. Eu também recebo os méritos daquele trabalho que está sendo feito. Não para a minha glória, mas para que a igreja seja edificada.
E quando cada um faz a sua parte, pensando no próximo, a igreja cresce. Mas se eu quero fazer a minha parte, pensando só em mim, em meu orgulho, eu diminuo e caio. Continua. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você está semeando um trabalho duplo, um trabalho dividido, um trabalho que o Senhor aqui na aparência dos homens, todo mundo vê que é bonito, mas lá fora, quando ninguém está te vendo, você está desprezando o seu Deus. Não se engane. De Deus não se zomba. Ele está vendo tudo. Você pode até esconder dos homens, mas de Deus não esconde. E o que você semeia, você ceifa, você colhe. Se você semeia, gerar mais fardo para os outros, gerar mais trabalho para os outros, você também receberá fardo sobre si. Mas se você semeia, carregar a carga do outro, ajudar o irmão, ser propício a ele, admoestar o que cai, então você também vai ser admoestado, carregado e ajudado. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Michael Jackson semeou para a própria carne. Quis ser famoso, foi. Quis ser bajulado, e foi. Quis ter méritos, e foi. Ele foi um homem que procurou honrar a própria glória. E foi honrada. Mas valeu a pena? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você está semeando para quem? Para o Espírito ou para a sua própria carne? Verso 9. Olha aí o valor do trabalho. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque há seu tempo você faremos. O trabalho está difícil. Eu também não vou mais trabalhar, não. Ninguém quer mais fazer. Não se canse de fazer o bem. Mesmo que os outros não queiram fazer, faça. Porque a seu tempo você vai ceifar. O teu Senhor não é o pastor, o teu Senhor não é o diácono, o teu Senhor não é o teu patrão. O teu Senhor é Jesus. E se você continuar fazendo bem, você vai receber ao seu tempo a colheita desse bem. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Animemos o que está desanimado, levantemos o que está fraco, admoestemos o que está em pecado e façamos o bem para todos. Mas o quê? Principalmente aos da família da fé. E geralmente é o contrário. Você já viu isso? A gente trata bem o de fora e muitas vezes o de casa a gente trata mal. A gente trata com cordialidade. Parece que às vezes o filho pede para vir alguém jantar na sua casa, para que a boa louça seja servida, para que o pai fale palavras alegres, para que a mãe se anime naquela noite. Porque nas outras é só reclamação, é só comida ruim, é só coisa chata. Mas quando a gente coloca o nosso amor nos da família da fé, começando pela nossa própria casa, e estamos com o coração cheio de Jesus, a gente não se estressa facilmente, a gente aprende bem, a gente trabalha com ânimo e a gente contribui com a sociedade. E quando fizermos isso, meus irmãos, para a glória de Deus, teremos uma boa saúde mental e espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.